Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui. Uma honra muito grande ter sido convidada pela ANAP. E eu venho como educadora falar aos senhores. Uma honra enorme falar depois da doutora Angélica. E eu vou tentar tornar prático um panorama geral que ela nos deu. O projeto Pelo Caminho das Águas é um relato de experiência. E aqui eu venho relatar e poder possibilitar aos senhores de estar aplicando isso também. Nós, como educadores, vejam todos como educadores nesse momento, mesmo sendo talvez só estudante ou professor universitário, mas que nós possamos encarar o nosso papel no meio ambiente, que nós possamos nos ver como educadores convincentes. É muito importante eu poder hoje ter essa possibilidade de falar na sexta-feira, depois dos senhores terem ouvido tantas coisas boas aqui, depois de tantas palestras que buscaram trazer conceitos, que buscaram trazer convicções, que buscaram trazer informações. E os senhores hoje não é escolha, é necessariamente um destino, vamos dizer assim. Tem as mãos, todos os senhores, sementes para estar plantando por esse nosso mundo afora todas as lições aqui vistas. Venho para trocar também e venho com essa intenção de contribuir e de mostrar aos senhores a importância que muitas vezes um projeto tem na vida não só dos nossos alunos, mas de nós mesmos. Então, se olhem nesse momento como educadores na comunidade onde vivem, na família da qual faz parte, ou na sala onde atua, que daí fica mais fácil ver. Esse projeto, esse relato, como a doutora Angélica disse, não é uma receita também. Eu até trago os passos que segui, trago dicas de como eu fiz e deu certo, mas cada um dos senhores provavelmente tem que readequar isso. E essa é a parte mais interessante. Eu já apliquei esse projeto no ano passado, que na verdade esse projeto foi uma sugestão do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Aguapeí e Peixe. E como sugestão, foi nos passado pela Dilza, nossa coordenadora da EMEF, eu apliquei. Esse ano, remodelei muita coisa e acrescentei muita coisa. Então, de acordo com a possibilidade dos senhores, o tema pode estar sendo aprofundado muito mais do que o que eu vou apresentar aqui. É muito importante para a gente, ao se propor mesmo estar como educador, de ter muito claro vários conceitos. Os alunos, eles percebem e notam, ou o grupo ao qual vocês vão aplicar isso, notam aquilo que a gente está passando pelas entrelinhas. Então, como advogada não tem jeito, acabei falando para os meus alunos, e vou mostrar depois para os senhores, que poluir é crime. E eles viram que poluir é crime. Eles não precisam saber que é pertencente ao Código de Águas ou do Código Penal os artigos. É importante que eles saibam que poluir é crime. Nós não estamos fazendo só um favor para a natureza, de estar cuidando do que é nosso. Nós estamos seguindo aquilo que o Código quer que nós façamos. Então, esses conceitos bem mais profundos, nós passamos pelas entrelinhas, vamos dizer assim. E nós começamos a tratar, então, a minha palestra Pelos Caminhos das Águas, então eu vou me ater mais à questão realmente de preservação dessas águas. Vimos aqui durante a semana, pelas outras palestras, como é preocupante a porcentagem de água que temos disponível. Vimos como é preocupante a atuação do homem junto à natureza, a poluindo de várias formas. Através de tudo que vimos, chegamos à conclusão que algo precisa ser feito. E no momento que a gente
está lá na nossa casa e resolvemos preparar um chazinho, né, nesse inverno, a gente abre a torneira. Será que antes dessa semana, um de nós pensou, meu Deus, a água é um bem finito, pode ser que um dia eu abra e não saia mais? Ou será que um de nós pensou assim, nossa, essa mesma água que está saindo pela minha torneira, com muita modificação, lógico, e passando muitas vezes por ciclos de água, é a mesma água da época dos dinossauros. Quando a água está evaporando, será que alguém, quando espera o chá ficar pronto, imagina todo aquele processo, a complexidade que isso envolve? Então são questões desse tipo que nos faz pensar, nesse momento, de maneira convincente. Temos que ser educadores, mas como a doutora Angélica disse, convincentes. Não podemos de forma nenhuma nos propor a fazer algo sem que tivéssemos todo esse aparato de informações, todo esse aparato de dicas e tudo mais. Então é com essa ideia que a gente parte agora para pensar na nossa missão, que eu lhes falei agora há pouco. Temos que fazer algo. Não podemos sair daqui hoje com aquela vontade de realmente aplicar isso que vimos e amanhã a gente já deixa para lá. Não podemos. Temos que sair daqui conscientes de que nós estamos detendo em nossas mãos a vida ou não do nosso planeta e nossa. Realmente, a educação ambiental é muito mais do que nós só plantarmos uma árvore. Educação ambiental é nós cuidarmos de todo o ambiente ao qual a gente faz parte. E isso, conforme eu for falando os passos aos senhores, eu, por enquanto, consegui atingir com o meu projeto. E digo por enquanto, porque realmente eu venho confirmar a ideia da doutora Angélica de que um projeto como esse não tem fim. Um projeto como esse, os meus alunos vivenciaram intensamente durante um mês, para que eu pudesse juntar fatos e elementos para estar aqui hoje. E eles sabiam disso, que eu estaria aqui, e no final tem umas fotos deles. Enfim, um mês. Só que ainda hoje, e eu tenho certeza que durante todo o ano, nós vamos estar vivendo esse projeto. Porque é através de pequenas atitudes e de conceitos importantes que a gente percebe que realmente eles se sensibilizaram com aquilo tudo que foi dito. Então esse projeto não é inflexível, não é acabado e não é por tempo determinado. Pelo contrário, quanto mais nós conseguirmos estendê-lo e complementá-lo, mais felizes nós seremos e nos sentiremos também. Então, essa consciência inicial, tenho certeza que todos os senhores já tiveram, porque foi muito bom ficar uma semana falando sobre educação ambiental. E por isso, a gente parte para algo um pouco mais concreto. Então vamos lá, vamos acompanhar todos os passos de um projeto, como que deve nos nortear como educadores. Fica, de certa forma, delimitado, contornado, né, porque foi feito por uma quarta série, mas ele tem toda a possibilidade de estar sendo readaptado. A delimitação do tema é a primeira coisa que nos norteia, porque nós escolhemos e partimos então da ideia que vamos tratar da preservação principalmente das águas. Então, eu segui, né, até o nome da sugestão do comitê e ficou pelos caminhos das águas. Um segundo passo muito importante é a formulação do problema. O desperdício de água fica totalmente, assim, em contradição com a água como bem finito. E os alunos precisam perceber isso. Nós percebemos durante essa semana que não é uma questão de opção, mas sim uma questão de sobrevivência. Então, no momento em que a gente formula o problema e o aluno participa desse problema, fica muito mais fácil realmente problematizar, né? Que seria o próximo passo. Na formulação da hipótese,
é aquilo que a gente realmente espera que o aluno adquira com todo esse problema que ele acaba de enfrentar, né? Então, espera-se que o aluno, além de interiorizar os conceitos de proteção à natureza, ele seja um agente ativista ambiental. O que é isso? Ele seja realmente aquele que busca transformar a natureza, que busca transformar o meio onde vive, que busca cuidar da sala, do pátio, dos ambientes onde ele se encontra. Então, nesse momento, ele tem algo muito importante a fazer, não pode ficar parado. A justificativa do tema é que a escola deve ser e é agente transformador. Nós realmente, no contato com a criança e trocando as informações, podemos criar ali pessoas que serão futuramente de caráter convicto, pessoas que serão futuramente defensores da natureza. Então essa é a razão e o papel da escola nessa formação aí de caráter mesmo. Os objetivos gerais era que o aluno ele conquiste, vejam bem a palavra, e assuma a posição em defesa da natureza. Ele vai conquistar porque ele vai conhecer, ele vai ver a necessidade da ação de cada um de nós. Então ele passa, a partir de então, a defender a natureza, sentir aquele bem como o seu. Vem os objetivos específicos agora. Os específicos estão bem adaptados para a minha sala, no caso. Que os alunos, através das atividades, construam conceitos, participe de pesquisas, realize passeios, trabalhe em grupo e, ao final, seja agente transformador. Isso porque nós partimos de uma pesquisa em sala em que eu propus a eles que vivessem como se a água tivesse assim, bem racionalizada mesmo. Então eles teriam que estar medindo quanto de água eles estariam gastando para lavar as mãozinhas, para escovar os dentes, quanto tempo gasto no banho. Então eles iam ser o próprio termômetro deles mesmos. E aí, a partir dessas pesquisas, nós fomos tabulando tudo em sala. Os recursos utilizados, nós usamos muitos textos, músicas, filmes, a saída a campo, que foi previamente preparada, com roteiro e tudo mais, trabalho em grupo, seminário, que foi muito interessante, em que cada um deles teve contato com um tema, tiveram que estudar o tema e expor para a sala, foi uma coisa nova para eles e muito interessante. Os critérios de avaliação, como nós vimos na palestra anterior, ele deve contar principalmente com o que o aluno ganhou, vamos dizer assim. Então, o critério de avaliação era a postura mesmo do aluno diante das situações, problemas, propostas. Então, uma avaliação totalmente qualitativa, né? E a participação nas atividades em grupo, o envolvimento com os trabalhos, o compromisso de trazer o trabalho na data marcada. Então, esses eram realmente os compromissos deles, e cumprindo o compromisso, claro que a participação foi assim muito satisfativa. Agora vem os passos que nós seguimos. Então, eu vou sintetizar, e aqui a cor mudou um pouquinho, então está meio complicado para ler. A primeira coisa que foi colocada para eles, e também será para os senhores, foi a música do Chitãozinho Chororó, Planeta Azul. E a partir deles ouvirem aquela música, eu disse a eles que nós estávamos diante de um problema. A música traz como refrão o que será desse planeta azul. E aí nós partimos então, depois disso, com trabalho com alguns conceitos que norteavam a música, que falava de leito de rios, de nascentes. Então foi a partir da música que sensibiliza e traz uma outra assim, interesse, um outro foco, né, para cada um de nós. Depois a aritmética, fizemos análise de conta e consumo em casa mesmo. Então muitos não tinham tido a oportunidade ainda de estar analisando o consumo, fazer a leitura da conta d'água. Então isso foi muito importante e eles tiveram esse contato. Aqui vem a pesquisa descrita e
logo após a pesquisa, nós trabalhamos a Carta do Índio Seattle, né, que foi uma carta escrita em resposta a uma proposta do presidente dos Estados Unidos, onde ele dizia que não venderia e não trocaria a parte da terra onde morava por considerá-la sagrada. E aí nós entramos em mérito mesmo de estar discutindo o que a terra e o que a água representava para nós. Então, nesse aspecto, essa carta, vale a pena estar lendo, é algo muito interessante. Depois, nós começamos a fazer uma análise de campo. Então, a primeira iniciativa foi que eles analisassem mesmo a questão de como era o caminho de casa à escola, se havia poluição, se havia plantio de árvores, se havia canteiros, como era, e eles foram analisando e traziam toda a informação de volta no dia seguinte. Fizemos uma visita à estação de tratamento, onde houve pesquisa, onde houve relatório que eles preencheram junto a funcionários. Então foi toda uma parte assim, muito bem estruturada e bem planejada. Então eles tiveram contato e ouviram dos próprios funcionários a questão do consumo, a questão de todas as residências serem atendidas pelo tratamento de esgoto, e puderam estar verificando de perto o que significava a qualidade da nossa água aqui para nós, né? Em seguida, nós fizemos um trabalho sobre o que era nascente. É importante, antes da saída a campo, que as crianças tenham assim, a noção de alguns conceitos que elas vão vivenciar no campo. Então, conceito do que é nascente, do que é mata ciliar, do que é erosão, do que era o assoreamento do córrego São Gonçalo, que é o que passa lá perto da MF. E nós fizemos essa saída a campo. Eles tinham um roteiro, dividia a sala em vários grupos e cada um deles deveria observar. Nós, como educadores, não podemos sair como um guia turístico que vai dando tudo pronto. É importante deixar com que o aluno construa o seu conceito do que deve ser observável na sala, observe e relate, socialize o que ele realmente observou. Então foi nesse sentido a saída a campo. Na volta, cada um deles preparou um croquis daquilo que viu, e foi muito interessante porque o ano passado, quando fizemos a visita, o córrego estava praticamente sem mata ciliar no espaço que dava para a gente chegar. E aí nós fizemos o plantio, que também foi a finalização dessa fase do projeto, e as plantas que nós colocamos lá ainda estão lá, cresceram. Então nós fizemos uma readaptação e o plantio ocorreu realmente ali nas proximidades da escola. Então isso tornou muito positivo e mostrou a eles que valeu a pena a atuação da outra turma, porque eles se sentiam meio que padrinhos mesmo das plantas, a turma anterior, zelaram por essa planta e a própria natureza deu uma resposta muito positiva. Depois da visita ao córrego, né, depois do croquis, eles fizeram uma maquete que ficou muito real, perto do que eles viram. Era uma época chuvosa, então tinha várias plantas e eles conseguiram retratar. Foi feito um trabalho em grupo para a montagem dessa maquete. A sala tem 33 alunos, então tem que ser bem conduzido a divisão de trabalhos para que realmente não aconteça assim muito problema de um querer fazer aquilo que o outro aluno está fazendo. Então aquela cooperação mesmo tem que haver, cooperação entre os participantes do grupo e entre a sala como um todo. Bom, depois de que houve toda a construção da maquete, aí nós tivemos a visita da Polícia Ambiental, que foi quem fez também palestra a eles, e puderam estar mostrando sobre a visão da polícia, como que anda, né, a preservação aqui na nossa região. Então foi uma coisa muito positiva, e a Polícia Ambiental, muito pacienciosa, respondeu a todas as questões e pôde realmente estar informando de como é importante a atuação deles nesse projeto. E aí nós entramos agora nas normas legais mesmo. A água, ela é protegida por inúmeras leis, que começaram a surgir, como o Dr. Fernando disse, em 34, em 32. E essas leis procuram resguardar de qualquer forma as águas, o solo, as matas,
mas aqui eu vou me ater só à preservação de águas. Existe o Código de Água, que é de 34, e que ele estabelece realmente essa questão da preservação, estabelece a questão de não estar se poluindo a água, de se manter mata ciliar, então ele é bem amplo. Nós temos várias portarias, dentre elas a 1469 de 2000, que essa portaria, ela procura verificar a qualidade de água para o nosso consumo. Embora pareça uma coisa assim, um pouco abstrata, mas a água que consumimos tem que passar por um controle de qualidade, e essa água não pode ser de qualquer jeito, não. Então vem o decreto 79367, ele é de 77, mas ele ainda está assim em vigor porque ele cuida do que é água potável. Então, existe nele as características de água potável, e ele, através dessas características, determina se a água que será consumida é potável ou não é. Então, ele é importante ainda para nós. E a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente número 20 classifica a água em 5 classes diferentes de água, de acordo com a qualidade dela e o destino que é dado. Nós poderíamos dizer, e foi colocado aqui, água de classe especial, que seria aquela de qualidade excelente, destinada ao consumo humano, sem que houvesse necessidade de muito tratamento. Apenas com uma desinfecção ela já estaria apta a ser consumida. E a classe 4 já seria uma classe das águas destinadas só à navegação. Então nós poderíamos dizer que esse tipo de água, a qualidade já não é tão boa. A nossa água normalmente se enquadra entre 2 e 3, que é a classe de água que ela precisa de um tratamento para ser repassado para o uso doméstico, mas ela é totalmente límpida, e aqui com a Sabesp nós temos uma tranquilidade bem maior, justamente porque ela tira a nossa água de poço, então nós temos uma qualidade bem superior, ela é quase classe especial. E por último, o Código Penal, que prevê em 2 artigos, o 270 e 271, penalidade às pessoas que envenenarem a água, no 270, envenenarem através de produtos tóxicos, envenenarem através de resíduos muito perigosos que uma indústria solta realmente na água. A pena que a pessoa está sujeita de reclusão de 10 a 15 anos, então não é algo muito simples, não. É vista de forma bem rígida. E o 271, ele prevê que quem corromper ou poluir a água potável ou torná-la imprópria para o consumo está sujeito a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, é algo a se pensar. Nós temos que avaliar a partir dessas ideias, a partir dos passos que foram passados. O CD estará disponível para quem quiser estar reproduzindo e depois vendo esses passos com mais nitidez. E devemos pensar que a água é um compromisso nosso e que nós somos responsáveis por tudo aquilo que fizermos. Somos livres para escolher como agir, mas nós somos responsáveis pelas consequências. Então, cada um de nós, a partir disso, tem essa missão em mãos, a proteção do nosso planeta e a certeza de que nós precisamos fazer alguma coisa. A música que ouviremos é para mostrar isso, que depende de nós. E essas fotos estão aí porque os meus 33 alunos entenderam que depende deles. O plantio de árvores, realizado com muito sucesso. A maquete.
Essa foi a visita a campo, ao córrego São Gonçalo. Fomos apoiados com parceria com a Polícia Florestal, Ambiental, que esteve conosco no plantio, que deu toda a assistência. Mais uma vez a maquete. Muito obrigada. Que fique a música, podemos ouvi-la até terminar. Cada um de nós é responsável por tudo isso. Tenho certeza que daqui sairão muitas iniciativas nesse sentido. Muito obrigada.